Boa tarde, irmãos. É muito bom estarmos reunidos mais uma vez para essa nossa conversa dessa tarde. Rogando ao Pai Maior que possa abençoar todos nessa tarde e que possa nos iluminar nessa nossa conversa. Para darmos início às nossas atividades, gostaria de compartilhar com vocês uma oração a qual tenho muita estima, gosto muito de ouvir. Gostaria que vocês se permitissem nesse momento a silenciar um pouco, abrir a sua mente e receber essa bênção, para que possamos estar na mesma vibração, no mesmo nível de equilíbrio, no mesmo nível de harmonia. Que possamos ouvir e depois nós damos continuidade às nossas atividades dessa tarde. Muita paz a todos. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.
Boa tarde mais uma vez. Que bom estarmos juntos nessa tarde para a nossa conversa, já rogando ao Pai Maior que possa derramar sobre todos bênção de amor e de paz. Dando continuidade ao estudo do Evangelho e ao capítulo 21, que fala sobre falsos cristos e falsos profetas, o tema que nós iremos trabalhar nessa tarde é os falsos profetas da erraticidade. Primeiro precisamos entender o significado de dois termos. Primeiro, profeta. Quando você vai buscar o significado, você encontra que profeta é a pessoa que anuncia o desígnio divino, que prediz acontecimento por inspiração de Deus. Deus fala aos hebreus através dos seus profetas. É a pessoa que supostamente prediz o futuro, o vidente e o adivinho. Na antiguidade, muitos exerciam o ofício de profeta. Mas, quando você vai se aprofundar no estudo e percebe que dentro das escrituras mais antigas, a palavra profeta era usada muito para os irmãos que hoje nós usamos como médium. Eram que recebiam as mensagens e era aquele que levavam através da recepção dos espíritos, eles transferiam. Esses eram os irmãos considerados profeta. Outra palavra que é muito importante a gente ter conhecimento é sobre o que é erraticidade, que a doutrina espírita traz, que é o estado que se encontra o espírito entre as encarnações. Essa condição é menos ditosa e determinada pelas atitudes morais desenvolvidas pelo indivíduo. Então, é uma condição do espírito e não o lugar. Correto? E aí, nós precisamos parar e entender qual é a relevância desse tema. Por que ele é relevante para o nosso dia a dia? O que os espíritos que vieram trazer para que nós possamos aplicar na nossa vida? A importância de tudo isso é que todos nós, em maior ou menor grau, somos médios. Ou se fosse na antiguidade, iriam dizer que nós somos profetas. Nós estamos em constante envolvimento com o mundo invisível e com o mundo visível. Vivemos num mar de pensamento que se entrelaça com as nossas mentes, com a mente do desencarnado o tempo todo. E nós estamos sendo influenciados, mas também influenciamos a todos que estão em nossa volta. E como estamos sempre em contato constante com o mundo espiritual, recebemos mensagens que precisamos, nesse momento, desenvolver a virtude do discernimento para a gente escolher aquilo que nós iremos aderir no nosso mundo íntimo, que vai compor o que eu sou, e discernir o que nós iremos descartar. A importância do tema é como escolhemos as nossas dietas alimentares. O alimento que nós ingerimos, se ele vai trazer a saúde ou vai causar alguma doença para o nosso corpo físico. Somos diariamente convidados pela vida a escolher que ideia eu estou colocando ou ingerindo no meu mundo íntimo, que vai se transformar em um pensamento que vai plasmar a realidade que eu vivo. Realidade esta que vai se comunicar com a realidade também dos meus irmãos encarnados e desencarnados. E aí nós precisamos lembrar que essas ideias vêm de lá para cá, mas também vão daqui para lá. Estamos em constante comunicação. Por que eu falo isso?
porque somos responsáveis pelo plantio que nós fazemos, tanto em mim como em nossos irmãos que estão no nosso lado, na nossa convivência diária. E aí precisamos lembrar que esse plantio é livre, mas a semeadura será obrigatória. Então temos que fazer uma escolha muito bem resolvida. No capítulo 21, nesse subitem, Erasto traz uma mensagem dizendo que os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados, há-os também em muito maior número entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que os seus médios os aceitem, e para melhor fascinarem aqueles que desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulos de nome que só com muito respeito os homens pronunciam. E aí nós começamos a pensar, e precisamos lembrar que nós somos espíritos, e que quando nós desencarnamos, levamos todas as nossas mazelas conosco. Aquela ideia que desencarnou, virou anjo, não voga mais entre a gente. A gente já descobriu que isso não é verdadeiro. Nós levamos os nossos orgulhos, as nossas vaidades, as nossas invejas, os nossos ciúmes. E estando lá no mundo espiritual, também começamos a ditar as ideias que não são boas para os nossos irmãos. E podemos pensar que só os médios que têm a mediunidade mais ostensiva estão sujeitos a serem enganados com essas falsas comunicações. Lei do engano. Para a gente perceber que isso não é verdadeiro, basta pegarmos as nossas redes sociais e percebermos quantas pessoas pegam alguma mensagem, recebem alguma mensagem e não raciocinam sobre ela. E vão repassando e repassando, sem se questionar se aquilo é verdade, se aquilo tem algum cunho de levar as pessoas melhoria, ou se só vai até avançar o processo evolutivo do outro. Se é aquela mensagem que se compartilha sem trazer aquele crivo simples, aquele crivo da necessidade, aquele crivo da verdade, o que ela vai levar para o outro? Quando nós fazemos isso, estamos sendo médio de quem? Quando nós não paramos para raciocinar, essa mensagem que nós recebemos, ela vai fazer bem ou ela vai fazer o mal às pessoas que recebem? Principalmente nesse momento em que nós estamos passando de pandemia, que muitos dos irmãos realmente se encontram em total reclusão, aonde existe um desequilíbrio. Quando recebe uma mensagem dessa, o que é que se passa com esse ser? E quando somos nós os transmissores dessa mensagem, qual é a nossa responsabilidade sobre isso? Precisamos parar um pouco e refletir. Na nossa última eleição, vimos que se criou uma fábrica da chamada
fake news, ou seja, criar mensagem falsa e espalhar. E muitos colaboraram com que essas fake news se espalhassem mais rapidamente. Quando nós fazemos isso, já parou para pensar a sua responsabilidade? E as pessoas que sentem o prazer de compartilhar uma mensagem, até sabendo que ela não é verdadeira. O que é esse espírito? Quando nós recebemos uma mensagem que não nos agrada, como é que você se sente? Quando você recebe uma mensagem que você sabe que não é verdadeira, como é que você se sente? Qual é a sua atitude? Você se sente bem? Você não se questiona? Você não se sente triste? Você não se sente enganado? É exatamente sobre isso que o nosso irmão Erasto vem nos trazer nessa mensagem do Evangelho. E aí, a gente precisa parar e pensar. Quando nós falamos dos falsos profetas da erraticidade, a gente precisa lembrar disso. Que eles criam teorias absurdas e são aceitas por muitos. Quando você não consegue parar e fazer aquela peneira que nós sempre convidamos a cada um fazer, das mensagens e pensar, essa mensagem irá trazer um bem maior, vai conseguir levar paz, levar serenidade, levar elevação ao que estão conosco? Que mensagem é essa? Quando nós não nos permitimos pensar num bem maior, quando nós não nos permitimos pensar a importância de convivermos junto, de dar o nosso melhor, o que é que nós estamos fazendo? O convite da espiritualidade é realmente que possamos repelir todos os pensamentos, toda mensagem que não leve a nossa elevação, que não leve a nossa união, que não leve ao amor. Essa é a ideia da espiritualidade. É o convite para que no nosso dia a dia possamos fazer as nossas reflexões. Que possamos, vai chegar a mensagem, mas você tem que pensar, essa é uma mensagem que eu preciso passar adiante, que vai ajudar o maior número de pessoas, ou é uma mensagem que eu preciso descartar? Então, meus irmãos, que possamos ter cada vez mais desperta na nossa consciência, no nosso coração, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes e as nossas palavras, palavras de amor, de paz. Por quê? Como eu disse anteriormente, se nós não nos modificarmos no nosso dia a dia, ainda quando encarnado, poderemos ser os falsos profetas da erraticidade. Muita paz a todos, muita luz. Que possamos continuar estudando cada vez mais o Evangelho, desenvolvendo a nossa consciência e descobrindo que somos capazes de dar muito mais do que nós pensamos. Muita paz a todos. Vamos passar para o nosso atendimento espiritual, já convidando
aos irmãos que se encontram em tratamento, que possam colocar seu copo com água, ou uma garrafa com água, que possa se sentar de maneira mais cômoda, ou, se desejarem, que possam se deitar, para fazer a comunicação com a equipe espiritual, para que possam receber nesse momento o seu passe. Peço a todos que possam nesse momento fechar os seus olhos e elevar o seu pensamento. Que possam se permitir a silenciar a sua mente, só trabalhando a sua espiritualidade, permitindo que os enviados do alto possam estar mais próximos de cada um de nós, que eles possam estar sendo recebidos com todo amor, com toda harmonia por cada um de nós, solicitando ao nosso amigo espiritual que possa trabalhar no nosso campo sutil, transformando as nossas energias, para que ao terminar desse trabalho possamos nos sentir mais fortalecidos, mais em harmonia e em paz. Que possamos aproveitar o momento, envolver a todos os nossos irmãos, amigos, nossos vizinhos, nessa energia de amor. Que cada um possa receber também um pouco do que nós estamos recebendo. E que essa energia possa chegar aos lares dos irmãos que estão necessitando de uma prece, de uma oração, de uma vibração de saúde, de paz. Que possamos envolver aos irmãos que se encontram em tratamento espiritual. Que possamos envolver aos irmãos que estão passando pela provação da doença nesse momento. Pedindo a espiritualidade que possam dar paz, força, resignação. Que os médicos espirituais possam atuar com cada um desses nossos irmãos. Que possa levar nos presídios e na cadeia a harmonia, a luz, a paz a esses irmãos que se encontram com a mente vazia. Que possa fortalecer os nossos irmãos que já se permitem fazer esse trabalho de levar a palavra amiga a todos que necessitam. Senhor, nos abençoe, nos ilumine. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Te agradecemos por permitir que esses irmãos viessem até cada um de nós, transformar as nossas energias deletérias em energias salutares. Agradecemos aos irmãos espirituais que se permitem fazer esse trabalho. E assim, com o coração em festa, com o coração mais leve, nós encerramos o nosso encontro dessa tarde, cantando sempre o nosso mantra. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos dê dias de muita paz e de muita luz. Que assim seja. Muita paz a todos. Uma semana
renovadora, que possamos estar envolvidos em luz, em paz, em harmonia, que possamos continuar fazendo a nossa prevenção necessária nesses dias. Muita luz a todos e muita paz.